Cristiano, como era a vida do senhor antes do senhor chegar no Ministério Mudança de Vida? Distante de Deus, né? Eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Eu era espírita kardecista e a minha vida, mesmo estudando bastante, buscando, minha vida nunca foi para frente. Eu tinha uma casa, eu e minha esposa, a gente morava de aluguel, mas era a nossa casa, a gente acabou indo morar na casa dos meus pais e a minha vida foi indo dessa maneira, nada ia para frente, né? E chegou um momento, eu sempre gostei muito, vou falar até de uma coisa material, mas eu sempre gostei muito de carro e nunca tive carro. Tenho 37 anos hoje, comprei meu primeiro carro em fevereiro do ano passado. E eu tive várias oportunidades de negociar esse carro, mas nunca deram certo, nunca deram certo. E eu nunca me meti em dívida para comprar ou adquirir um carro, mesmo precisando. E eu já estava desistindo, eu estava pensando de comprar um Fusca, um Chevette, algo assim, não desmerecendo esses carros, mas eu já estava pensando em algo bem mais simples. Quando Deus colocou no meu coração de procurar, essa vontade de procurar esse meu amigo de novo, que eu tinha tentado negociar várias vezes e não tinha conseguido. E era um carro que o senhor tinha um desejo, o senhor sonhava com ele? Sim, e curiosamente quando eu procurei esse meu amigo, ele estava me procurando também, né? No fim, eu já tinha condição de comprar aí o carro naquele momento em que me surgiu essa vontade, só que foi a primeira coisa certa que eu fiz, que foi entregar a Deus esse momento, e eu fiz uma oração a Deus onde eu coloquei que eu não poderia mentir para ele. Eu falei bem assim: Senhor, eu não posso mentir ao Senhor, eu quero muito esse carro, e que mesmo que o Senhor diga não, o seu sim ou o seu não, nesse momento eu vou aceitar, eu sei que é para o meu bem. E no final das contas, eu comecei a conversar com esse meu amigo, e quando chegou no dia de eu negociar com ele, ele já tinha pedido algumas informações minhas de documentos, etc. Eu cheguei lá, o carro já está pronto, ele falou: olha, toma, você pode levar. Aquilo para mim foi uma bênção. O meu primeiro carro, seu carro dos meus sonhos, é um carro que muitos jovens gostariam de ter, e eu tenho. E graças a Deus, porque eu coloquei Deus nisso. Como é que o senhor conheceu o Ministério Mudança de Vida? Eu conheci o Ministério Mudança de Vida depois de que minha esposa foi embora com as crianças. E aquilo foi o fim da minha vida. E eu dou muita importância à família. E aí eu comecei, nos momentos de tristeza, procurando alguma coisa que me satisfazesse, eu encontrei o vídeo do Ministério. E comecei a ver 1, 2, 3, e aí eu já pensei: preciso ir lá. E vim aqui num domingo. Esses vídeos pelo YouTube, pelo canal do YouTube? Isso, pelo site do YouTube. Talvez se não fosse o site eu não teria conhecido tão rápido como eu conheci naquele momento que eu precisava bastante. E vim para cá numa reunião. E paralelamente eu estava indo ainda no Centro Espírita. E aí eu comecei a vir aqui. Vim na primeira, na segunda, na terceira. E quando chegou acho que na quarta, quinta, eu falei: não preciso mais ir lá. Fiquei só aqui e comecei a me manter firme. E aí, o ano passado, que poderia ter sido o pior ano da minha vida, na verdade foi o melhor. Eu realmente, minha esposa foi embora com as crianças, mas no ano passado, eu aprendi a conhecer um Deus verdadeiro. O ministério me ensinou isso, a buscar a Deus, a colocar Deus nas coisas, a colocar Deus na minha vida. Então, no propósito de 52 dias, eu comecei a vir uns 3, 4 domingos antes do início do propósito de 52 dias. Aí, durante o propósito, Deus colocou muita coisa no meu coração. E o principal do ano passado, eu acredito que foi a restauração, de me reaproximar com Ele. Então, Deus me colocou no coração de ir buscar as pessoas em que eu fiz mal, que eu falei mal, pedir perdão a essas pessoas. E eu tive muito medo nesses momentos, porque eu pensei que as pessoas iam me tratar mal ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, eu consegui coisas que eu não imaginava, como começar a acertar minha vida financeira com as pessoas em que eu devia. Para algumas pessoas que eu pedi perdão, chegou a minha admiração, na verdade, em que quando eu pedi perdão a essa pessoa falou: olha, você está falando nisso comigo agora, e Deus me fez me lembrar disso nessa semana. E se você está pedindo perdão para mim, é porque Deus colocou no seu coração, e essa pessoa me perdoou. Um outro amigo... A pessoa que estava ofendida, magoada com você. Sim, me perdoou. E um outro amigo também, que eu pedi perdão por algo que eu fiz a ele também me perdoou. E as pessoas em que eu devia dinheiro, que eu fui me acertar com elas aceitaram esse perdão. E essas atitudes todas em obediência às palavras que vinham saindo do altar. Sim, mesmo com muito medo de cumpri-las, eu cumpri. E para mim foi uma bênção maravilhosa. E Deus também foi me preparando para muita coisa que ficou com a mágoa dessa separação, né?
minha esposa ter ido embora, eu fiquei com muita raiva, com muita tristeza, sofri bastante. E Deus foi me preparando para algumas coisas que viriam a acontecer. No final do ano passado, eu tive uma notícia muito ruim e Deus se acertou comigo, me ensinou muita coisa, me preparou para outras coisas, me deu opção de escolhas e eu escolhi seguir Ele, mesmo sendo o caminho mais difícil no momento, mesmo eu não querendo, eu decidi escolher seguir o caminho que Deus queria para a minha vida, o que Ele pensava sobre os problemas, o que Ele pensa sobre os problemas que eu estou passando. E ainda, passado esse momento, aconteceu numa das minhas orações, Deus respondeu isso com a pregação da bispa no altar, e ele falou ainda, o Espírito Santo falou para mim, olha, vai ficar pior. E eu pensei comigo depois, mas isso não é de Deus, o Espírito Santo falar que ainda vai ficar pior. E realmente eu tive depois uma notícia muito pior do que eu tive no ano passado. E a partir disso, então, eu fiquei com muita raiva das pessoas que me fizeram mal, muita raiva mesmo, a ponto de planejar fazer o mal para essas pessoas. E eu sou uma pessoa, como eu dei o exemplo do senhor do carro, eu tenho muita paciência, planejamento, então eu fiquei frio a ponto de pensar e concretizar e calcular e fazer o mal para essas pessoas. E cheguei no momento de quase fazer. E nesse dia eu chorei muito porque, na verdade, eu me senti muito triste por estar entristecendo Jesus e o Espírito Santo. E aquela emoção passou, não deixei ela me dominar, mas chegou muito próximo daquilo, do meu domínio. E quando passou aquele momento, eu conversando com o Espírito Santo me colocou bem assim, olha, tudo aquilo que você planejou, que você quis, você ia conseguir. E o depois? Deus não ia estar naquilo. E aí o que eu ia fazer? Eu ia causar um transtorno enorme para todos os meus entes queridos. Então, se não o que o segurou a não tomar todas essas decisões? Seguir Jesus, o amor de Jesus, o sacrifício da cruz, porque eu comecei a ver tudo que Jesus fez por nós e por mim. E aí, o que me fez, respondendo ao senhor, o que me fez mudar esse pensamento? Há umas 4 semanas, mais ou menos, numa das pregações de quarta-feira, a bispa falou sobre as nossas escolhas, né? E que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. E falou também sobre o casamento, trabalho, uma série de coisas. E eu saí muito bravo daquela reunião, muito triste, porque eu tinha percebido que a minha vida é fruto das minhas escolhas. E eu fiquei muito triste com aquilo. E fui para casa, fui dormir e dormi daquele jeito. Aí quando eu acordei de manhã, aquela tristeza, né, de tudo aquilo que eu tinha passado, e eu me lembrei que a bispa tinha falado na mesma reunião que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, é o nosso melhor... Está à disposição. Sempre à nossa disposição. E aí, indo para o trabalho, no ônibus, eu fiz uso disso. Eu conversei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, por favor, me ajuda. O que eu posso fazer? Porque o que tem essa tristeza toda? Está me incomodando, tá me fazendo muito mal. E me veio aquela voz de dentro, abre em Mateus 18, 23. Aí eu fiquei meio reticente, mas fui lá e abri. E estava escrito mais ou menos assim lá, que o reino de Deus é como um rei que pretende acertar a conta com seus servos. E eu não entendi aquilo. Aí quando eu fui ver o contexto, era o contexto de que é aquele servo em que Deus perdoa as suas dívidas, mas quando ele vai perdoar as dos outros, ele não perdoa. E aí o Espírito Santo falou para mim, olha, eu estou te abençoando na sua vida nisso e naquilo. Aí eu comecei a ver que Deus está me abençoando com as filhas maravilhosas que eu tenho, com o meu trabalho, que eu tenho pessoas brilhantes trabalhando ao meu lado, com a minha saúde, com a saúde dos meus entes queridos, com a saúde da minha esposa e com todo mundo, todo o futuro que Ele vislumbra à minha frente. Então eu vi que eu estou sendo muito abençoado. E o que eu vi com essa palavra que eu vi na Bíblia nesse dia, nesse momento no ônibus? Que Deus me perdoou o ano passado. Ele me deixou me acertar muita coisa no ano passado e eu continuo acertando. E esse ano é o meu momento de eu perdoar, de eu começar a agir como seguir Cristo realmente, tomar minha cruz, seguir Cristo, fazer o que Cristo fez e continuar no meu caminho. E assim, eu só vejo vitórias. E hoje, com o exemplo de Cristo, eu aprendi que Jesus lá atrás orou por nós hoje. Hoje eu já aprendi a orar pelas minhas filhas, pelos meus genros, pelos meus netos, e eu quero e espero muito que no futuro, quando minhas filhas, meus netos tiverem algum problema na vida, elas olhem para trás e falem, olha, o vovô, o papai, nessa situação, ele seguiu a Jesus.
Então eu sei que Deus vai me abençoar nisso. Eu sei que Deus abençoa os nossos descendentes e eu peço essa bênção. Eu sei que Deus vai me abençoar. Deus já me colocou muita coisa no coração e a bispa fala que em um ano muda muita coisa. Realmente muda. O Ministério Mudança de Business me trouxe mudança, me trouxe transformação e hoje eu já vislumbro um futuro maravilhoso para mim e para as minhas filhas. Graças à palavra que é pregada aqui no altar e a gente seguir direitinho, a mudança vem. Eu agradeço muito a Deus de ter me plantado nessa casa, porque aqui realmente eu conheci histórias lindas da Bíblia, ensinamentos lindos de muito amor de Deus para com nós. E eu estou muito feliz e sou muito grato por estar aqui no ministério. Graças a Deus. Feliz. Feliz demais.